Seja bem-vindo a mais um episódio do UIT Talks, o podcast da UIT Tecnologia, onde nós abordamos cibersegurança, negócio, empreendedorismo, inteligência artificial e todos os temas que vão preparar a sua empresa para o futuro. E hoje o tema, seguindo todo esse roteiro de SOC, que é o que o mercado está buscando, nós trouxemos mais um convidado que vai trazer muito conhecimento para esse tema. E eu queria fazer uma pergunta para você. O SOC da sua empresa, ele é um SOC funcional ou ele só funcionou no PowerPoint quando você contratou? Esses desafios são os desafios que as empresas estão enfrentando quando contratam um SOC. E hoje nós temos um parceiro aqui junto com a gente, que é um parceiro da UIT, o Liert, que é responsável por toda a operação da Safe Labs. Ele vai contar um pouquinho sobre isso. Liert, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, falando de um tema tão importante, e principalmente pela parceria e você que veio lá do Espírito Santo para poder prestigiar aqui o nosso podcast e fazer esse episódio aqui com muito conteúdo para a nossa audiência. Legal, Rafa. A gente que agradece, eu agradeço o convite. É sempre uma oportunidade legal falar daquilo que a gente vive, gosta, né? E trabalha. Estamos à disposição, vamos aqui debater, discutir, compartilhar o conhecimento que ao longo do tempo a gente foi adquirindo. A UIT também é um excelente parceiro nosso, nós temos crescido muito juntos, né? O Safe Labs, para quem não conhece, é um fabricante de cibersegurança brasileiro. A gente nasceu, né, a fim de criar soluções, tecnologias para provedores de serviços de cibersegurança, assim como a UIT. E a gente nasceu pensando nas nossas jabuticabas, né? Os nossos problemas brasileiros, né? Desafios financeiros, como, por exemplo, a exposição cambial, na hora que você contrata uma tecnologia gringa, que sempre tem ali um dólar envolvido. Os problemas de escalar uma operação e o dia a dia em si, né? Em uma outra oportunidade, ou até que em alguns momentos a gente pode falar das nossas tecnologias e como que a gente ajuda os nossos parceiros a crescer. Bem, você já me apresentou, né? Mas eu tenho bastante tempo de resposta a incidente. Fui anos gerente, diretor de operações de serviços de cibersegurança. Estive à frente de operações de SOC, desenhei serviços de cibersegurança no país. Então, respirei isso durante muito tempo. Quero, de alguma forma, poder contribuir com o podcast de vocês e com aqueles também que estão nos assistindo, né? Bacana. E, Liert, me conta um pouquinho da sua história né? Você atuou à frente de empresas, como você comentou. O SOC, ele sempre esteve aí na sua jornada? Sim, o SOC sempre esteve envolvido no meu dia a dia, né? Na minha jornada. Aliás, né, esse é um grande desafio, né? Determinar o que é um SOC, né? Se a gente juntar 10 pessoas e perguntar o que significa SOC, certamente cada uma vai ter uma definição para isso, né? Mas eu respirei, Rafa, isso durante toda a minha carreira, né? Acompanhei essa jornada nascendo no Brasil e aqui de uma maneira geral no mundo também, né? A gente chamava lá atrás isso ainda de NOC, aí depois chamou de SNOC, depois chamou SOC-NOC, depois chamou só SOC. À medida com que a indústria foi evoluindo, reconhecendo os problemas de cibersegurança, a gente separou o NOC, que era um monitoramento mais de infraestrutura. Tá cheio, tá vazio, tá rápido, tá devagar, tá performando ou não, para os problemas mesmo de cibersegurança, né? Aí sim nasceu o SOC com seus diversos serviços. E eu tive a grata oportunidade de estar à frente de um SOC dos maiores do país, de um grande provedor de MSSP no país. E eu vivi muito isso, né? Incidentes diários, como organizar os times, quais as tecnologias que seriam a melhor, os desafios dos clientes também no momento da contratação, o desafio da adesão de um produto, saber o momento certo. Então, participei muito desse processo, né? E o que uma das dúvidas que normalmente a nossa audiência tem, os nossos clientes, né? Nós tivemos outros episódios falando do SOC também, e é uma dúvida recorrente que a gente recebe. Você comentou que o SOC ele foi evoluindo ao longo de todo o tempo, né? Então, a gente falava muito de NOC, só que o NOC ele era muito mais voltado à parte de disponibilidade, Perfeito. né? E aí, disponibilidade IP ali, Sim. de algum dispositivo e tudo mais. Mas ele não tinha o viés de segurança, de analisar Perfeito. incidente. Aí, depois teve um SNOC, que você meio que aproveitava a estrutura e aí Perfeito. adequava alguns processos, mas ele ainda era falho quando a gente falava... Muita
infraestrutura ainda. Muita infraestrutura. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de SOC. Mas na sua concepção, o que define um SOC de verdade? O que torna ele funcional realmente? Para diferenciar de vez do que é um NOC ou das empresas que estão contratando o SOC que não estão tendo uma boa experiência, porque muitas empresas estão entregando o NOC no formato de SOC. Ou um CIEM gerenciado. Né? Ou um CIEM gerenciado, exatamente. Esses pontos que eu acho que é legal você abordar, porque a sua experiência vai trazer essa clareza para todo mundo. Né? Legal. Bom, vamos olhar o SOC da seguinte perspectiva. Você definiu muito bem, né, Rafa? Assim, vamos separar também NOC é vivo ou morto, né? Tá disponível ou não tá disponível, apesar da disponibilidade ser um dos pilares da cibersegurança, né? Um atacante também pode desenvolver um ataque, como por exemplo, um denial of service, só para tornar indisponível a sua infraestrutura. Então, indisponibilidade é um fator de segurança. Mas vamos separar que esse é mais padrão, né? Mais vivo ou morto, e vamos focar no SOC. Bem, eu definiria o SOC como um serviço que vai monitorar todos os ataques que são destinados à sua organização. Em real time vai detectar esses ataques, vai entender qual é a origem dele e vai mitigar esse ataque e depois, eventualmente, se de fato chegou a comprometer a infraestrutura do seu ambiente, né, gerar uma indisponibilidade, ou um comprometimento de dados, ou uma perca de integridade, enfim, anyway, ele pode também trabalhar na recuperação do seu ambiente. Então, é um serviço, é um grupo de pessoas que por trás estão trabalhando, né? Claro, que unido com tecnologia, processos, como sempre, qualquer arquitetura de serviço vai ter assim, né? Aqueles pilares, tecnologia, processos e pessoas. E um fator primordial que se existe dentro de um SOC, que diferencia ele dos serviços em gerais, é inteligência de ameaça. Então, muito se fala assim, vou desenhar um serviço. Ok, pessoas, processos e tecnologia. Done, não. Orbitando isso tudo, um bom SOC, ele tem um arcabouço, né? Um conjunto, uma base robusta de inteligência de ameaça. Que sem isso, o serviço não funciona. Você não consegue identificar aqueles padrões. O que está acontecendo aqui? Como eu estou sendo atacado? Como eu respondo? Então, a inteligência orbita esses três pilares e aí sim, forma a 20 mil pés, a gente pode olhar nesse formato. Um serviço de SOC, né, é assim. Claro, nós estamos falando aqui de uma maneira muito alta. Só que vai ter lá dentro serviços que são reativos. Olha, já aconteceu o problema. Não há mais o que fazer. Nós precisamos estudar ele e conter os danos. Você vai ter um conjunto de serviços que é mais proativo, igual a gente está falando aqui. Olha, o atacante está socando a porta, tentando pular o muro. Nós vamos fazer algo e tem um conjunto de serviços também que é preventivo, né? O mercado foca muito em, olha, eu estou contratando um SOC e olha só pelo espectro do MDR, né? Monitoramento, detecção e resposta. Esse é um dos serviços de um SOC. Pode ter N outros que estão dividindo geralmente nesses três pilares que a gente colocou aqui. Perfeito. Hoje, quando você fala de pessoas, processos e as ferramentas, elas fazem um conjunto que se um desses pilares derem problema, você não vai ter a melhor experiência e vai colocar o seu negócio em risco. Perfeitamente. O que eu vejo, assim, uma das principais dúvidas dos clientes, né? Por que eu contrataria um SOC e por que eu não montaria o meu próprio SOC? A gente pode ir para vários níveis de abordagem aqui, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente sabe da dificuldade que é hoje você ter pessoas treinadas, capacitadas para poder trabalhar. Ferramentas, nem todas as ferramentas têm o custo acessível para você colocar dentro da sua operação e mantê-las funcionando, né? Então, aí você tem um outro problema. Quando você vai para a linha de processos, aí nós estamos falando de inteligência, experiência, né? Dentre essas possibilidades, né, puxando para duas frentes que eu queria que você debatesse. O cliente que quer montar o SOC, abra a cabeça dessa pessoa para que ela pense duas vezes antes de entrar nessa seara. E o segundo ponto, qual o maior erro, porque eu acho que está relacionado a isso, qual o maior erro que as empresas cometem ao montar projetos de SOC? Legal. Eu acho que o principal benefício, Rafa, quando você contrata um SOC, ao invés de você construí-lo dentro de casa, é você se aproveitar do ecossistema. Isso é muito bom. O que significa isso, Lier? Significa o seguinte, você
está dentro de um ecossistema onde você tem ali centenas de empresas. Aquelas centenas de empresas, elas são atacadas. Então, você imagina que você é a empresa C, a empresa A dentro desse ecossistema ele é atacado. Você tem as lições aprendidas, imaginar um ataque de dia zero, que ninguém sabe o que é aquilo, pode impactar, qual é o modus operandi, qual é o comportamento, né? Se você está dentro daquele ecossistema, aquela primeira empresa que foi atacada, esse MSSP, por exemplo, a UIT, vai entender aquele primeiro ataque, vai criar os playbooks, que é o processo de resposta a incidente, como lidar com aquilo, quais são as assinaturas, a UIT vai olhar para aquilo ali, a galera do SOC lá vai entender qual que é a lição aprendida, como faz para responder aquele ataque. Agora imagina que você é a empresa C. Você precisa esperar o ataque chegar em você para aquele conjunto de regras, né? Aquela vacina, vamos colocar assim, né? Ser aplicada no seu ambiente. Não precisa. Aquela lição aprendida, inserida dentro desse ecossistema, você se aproveitou demais. Então, um efeito ecossistema é muito bom, né? O ataque, ele fala muito de superfície. Quando você constrói seu SOC dentro da sua casa, você está limitado à sua superfície de ataque. Aquilo que está chegando ali, naquele momento. Mas N outras empresas também estão sendo atacadas naquele momento. E o interessante é, por que eu não posso se aproveitar da inteligência que estão sendo gerada desses diferentes ataques para proteger a minha de maneira preventiva? Lembra que eu falava aqui, olha, veja, serviço é tecnologia, processo e pessoas, mas tem a inteligência em volta disso. Quando você monta dentro de casa, evidente, né, que você não vai conseguir se aproveitar desse efeito do ecossistema. Entre outros fatores, como bem você colocou, né? Quando você contrata um serviço de SOC, você tem uma fração de uma tecnologia que você está contratando, uma fração de um profissional que você está contratando, uma fração de um processo, e isso torna mais acessível, né? Então, assim, eu diria, Rafa, que a principal benefício é a inteligência compartilhada. Esse é o benefício principal. E, claro, tem os demais. Qual o principal erro que as empresas cometem no momento de contratar um SOC? Geralmente estão CISOs reunidos dentro de um grupo de um WhatsApp, ou a pessoa foi atacada, a empresa foi atacada. Olha, agora eu preciso de um serviço de SOC. Veja, é evidente que se você ainda não tem, você precisa de um serviço de SOC. Só que existem algumas fases antes de você contratar o SOC. Nós estamos falando aqui de quê? Maturidade, postura de cibersegurança. Perfeito. Será que você tem as tecnologias já adequadas dentro de casa para você ter um SOC? Né? Eu costumo fazer uma analogia bem interessante. Então, vamos pensar assim, segurança lógica se aproxima muito da segurança física, né? Segurança é sobre perímetro sempre, independente, né? Então, imagina que você tem uma empresa, né? Você não colocou umas barreiras eletrônicas em cima do muro, você não colocou uma câmera, você não colocou grade, você não colocou nada. Você só colocou um guarda para proteger a sua empresa. Para o guarda detectar um ladrão pulando muro, ele vai ter que estar exatamente naquele momento, fazendo a ronda dele do lado do muro e vendo o ladrão pular o muro. Qual a chance disso acontecer? E aí, você não contratou as tecnologias que vai alertar esse guarda daquele problema acontecendo. Então, você precisa do guarda naquele momento. O que vai acontecer no dia seguinte se você não se atentou para a maturidade do seu ambiente, a sua postura de cibersegurança? Frustração. O guarda não viu isso? É impossível um ser humano estar naquele exato momento. Qual é a chance disso acontecer? Onde a gente quer chegar? Você precisa entender seu nível de postura e maturidade para saber se você tem todas as tecnologias, né? Assim como uma infraestrutura, né? Segurança física precisa lá da barreira eletrônica, de uma câmera e afins. A empresa também precisa de algumas tecnologias antes de contratar o SOC para não gerar essa frustração, né? O SOC precisa desse conjunto de eventos para poder correlacionar, gerar um incidente e gritar para alguém lá e olhar, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. E as empresas não se atentam, né? Elas têm um desejo só em função de um problema com elas ou de ouvir falar, eu quero um SOC, Rafa, olha, me contrata aí. Eu sei que a UIT não é assim, faz testes de postura, né? Analisa a maturidade do cliente, até algumas vezes deixa o negócio na mesa, né? Em função daquele cliente não
não está preparado para aquele momento, porque vocês sabem que vai gerar frustração no cliente, no incidente que acontecer e vocês não conseguirem detectar em função da maturidade dele. Perfeito. Até comecei nosso episódio aqui falando do PowerPoint, né? A gente brinca, faz a analogia ao PowerPoint, porque existe uma frustração das empresas quando contratam serviços de SOC hoje no Brasil, né? E o que acaba acontecendo? As pessoas acabam contratando basicamente os dashboards que são bonitos, né? Com aquelas telas super cheias de gráficos e informações que, na verdade, não leva a nada. E aí o que acaba acontecendo é que a empresa, quando tem um incidente, ela só vai descobrir que teve um problema quando o incidente der um problema realmente grave ali dentro. E aí que você vai realmente testar os processos, as pessoas, todo vamos dizer assim, o ecossistema de segurança se está funcionando. E aí a frustração vem. Né? Porque a gente tem quantos casos conhecidos aí já na mídia de empresas grandes que investiram muito, investiram milhões e tiveram incidentes ali. E obviamente todo mundo deve passar por um momento de incidente, a questão é o quão preparado você estava ali para poder remediar aquele incidente. Sim. Dentro desse ecossistema, né? Eu acho que assim, o que você faria diferente para a empresa que está contratando SOC, para ela poder analisar tudo isso, o que você levaria em consideração para ela tomar uma decisão de esse é melhor ou aquele é melhor? Eu penso o seguinte, Rafa. O primeiro passo é um assessment, entender onde eu estou. Tá. Né? Então, quais tecnologias que eu tenho dentro de casa? Eu estou monitorando todos os meus perímetros, né? Eu já tenho aquilo que de fato vai proteger o meu negócio, né? O SOC precisa dessas armas, né? Só que não chega armado, ele usa as armas que você tem dentro de casa, o seu EDR, o seu XDR, o seu firewall, o seu anti-spam, toda aquela sopa de letrinha que geralmente tem um S e a gente gosta de dividir em 4 partes, né? Você precisa fazer essa análise, entender, né? Porque aquilo que a gente não sabe que existe é impossível defender. Então, aonde eu estou? eu estou aqui, então eu preciso de um investimento antes de eu contratar o SOC em alguma tecnologia para proteger parte do meu perímetro. Então, o primeiro passo é esse, diagnóstico. Chegamos à conclusão que sim, eu tenho todas as tecnologias. Próximo passo eu sei lidar com uma resposta a incidente? Porque muitas das vezes eu vejo o cliente achando que o SOC é uma caixinha que ele vai tirar, né, um produto que ele vai tirar da prateleira, vai colocar dentro de casa e ele pode dormir em paz, vai trazer paz de espírito para ele e ele não vai precisar fazer nada. Pelo contrário, tem um envolvimento dele nisso, num processo de resposta a incidente. Ele conhece o negócio, ele sabe qual incidente está gerando menos impacto para ele, ou mais impacto para ele. Ele conhece os atores envolvidos, ele conhece os ativos dele. Então, ele tem uma participação naquele processo. Ele sabe lidar com o incidente, né? Tá tudo parado. Ele vai receber pressão do board, ele vai receber pressão da sociedade, ele vai receber pressão dos usuários. Como ele age diante dessas circunstâncias? Porque não adianta você colocar um SOC lá, ficar gerando incidente para o cliente e ele também não saber o que fazer, qual a responsabilidade dele dentro daquele processo. Então, o segundo passo seria esse. Vamos desenhar antes um processo de resposta a incidente. Aí, agora eu cheguei a hora de contratar um serviço de SOC, porque eu já sei quais os perímetros que eu tenho, eles estão protegidos, eu tenho meu desenho de resposta a incidente bem conhecido, eu tenho meus ativos mapeados e agora vou contratar um provedor para fazer isso. Como é que eu escolho? Base de inteligência. Esse é um fator crucial neste desenho. Esse parceiro, ele tem uma base de inteligência adequada? Ele já fez isso algumas vezes, né? Ele já respondeu ao ataque? Qual o nível de inteligência que ele tem no processo de resposta, né? Ele monitora vários clientes, né? Lembra o efeito ecossistema? Isso é importante, né? Então, qual é a base, por exemplo, dele de caso de uso, né? Que são aquelas regras de detecção de ameaças. Então, qual que é esse knowledge base desse cliente? Qual é a inteligência de ameaça que esse MSSP tem para me proteger, né? Então, aqui é o gatilho. Claro, tem as tecnologias que esse parceiro está usando. Nós somos parceiros, a UIT usa a tecnologia nossa dentro do SOC,
que foi desenhada para esse momento de resposta rápida, avançada, né? Segurança é sempre... como você falou, uma hora isso vai acontecer. Se vai impactar muito ou pouco, depende da velocidade como você atende. E seu time, junto com as nossas tecnologias, estão preparados para isso, para esse desenho de resposta muito rápida. Então, resposta rápida e base de inteligência é aquilo que diferencia os MSPs, dos bons para os ruins. Perfeito. Um grande diferencial aí, acho que ligando com essa base de conhecimento, é você se unir a players que trazem essa bagagem junto. Claro. Acho que esse é um dos grandes motivos da UIT ter feito essa parceria com a Safe Labs, né? E a gente ter colhido frutos bacanas aí junto com os nossos clientes, né? Dessa parceria. Por quê? Porque... aí até uma visão minha, tá, Lert? Vamos lá. Eu trabalhei por muito tempo com CIEM no passado, Sim. né? Na parte de projetos mesmo com empresas muito grandes. E o que tinha de característica nesses projetos? Eram com empresas que tinham uma necessidade muito específica. Ou seja, eram empresas que transacionavam milhões de operações e justificava aquele investimento porque era realmente muito caro você ter uma ferramenta, por exemplo, de correlacionamento de log. Era um negócio absurdo, não era aberto para qualquer tipo de empresa. Então, você tinha as maiores empresas do Brasil utilizando. Com o crescimento desse número de incidentes e da própria exposição, principalmente pós-pandemia agora que todas as empresas estão no digital, isso virou uma necessidade. E aí não é uma característica jamais da empresa grande. Existe a necessidade de todas as empresas estarem se adequando e tendo esses processos de cibersegurança já dentro da sua operação. E aí eu acho que é a grande sacada da Safe Labs. Porque vocês trouxeram a bagagem do que vocês tinham em grandes empresas, criaram uma solução, criaram um processo, uma base de conhecimento para que ela fosse amparada por todo o ecossistema, mas automaticamente também entendendo a necessidade também de todas as empresas, não especificamente para aquele nicho seleto de empresas que já atuavam com empresas maiores. Perfeito. E aí eu acho que é o grande diferencial, e aí eu junto com o diferencial da UIT, quando nós falamos, vamos montar os cybers para poder estruturar e atender e democratizar esse acesso a soluções líderes de mercado para que a gente faça a diferença na vida do nosso cliente. Claro. E aí eu acho que existe uma inteligência de dados, né? Quando a gente fala de você pegar uma base de dados e transformar isso em estratégia, né? Que eu acho que aí é a grande sacada da Safe Labs, é você conseguir tomar decisão baseada em dados. Sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso e já entrar na seara de você explicar quais são os principais diferenciais, né, da solução e tudo mais. Legal. A gente nasceu, Rafa, foi interessante você colocar com uma visão, né, com a nossa experiência que a gente tem, que o hacker, ele não escolhe. Isso é uma utopia de mercado. Achar que o hacker fala assim, nossa, eu vou atacar essa empresa aqui porque ela tem muito dinheiro ou essa que tem pouco dinheiro. Claro, existe o hackativismo, existe os grupos hackers que são contratados para atacar empresas específicas, né? Existe isso, mas isso é muito nichado. O dia a dia... o hacker quer monetizar, não importa de onde vem. É dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Então, ele desenvolve uma campanha de um ransomware, por exemplo, e distribui pelo mundo. Assim, se vai impactar a empresa que tem um faturamento de R$1 milhão por ano ou a empresa que tem um faturamento de 1 bi, irrelevante. Ele quer um retorno sobre aquilo. E foi pensando nisso que a gente entendeu que existia soluções só para atender esse pico da pirâmide. E a gente entendeu que esse meio da pirâmide também precisava de tecnologia boa, mas era um impeditivo, né? Esses valores tão altos em cima dessas tecnologias. Então, a gente desenvolveu as tecnologias que estão presentes dentro de um SOC para oferecer um serviço, como, por exemplo, um CIEM. O nosso CIEM ele já está categorizado em um Next Generation CIEM. Qual a diferença básica de um para o outro, né? Os CIEMs do passado, né, e até atualmente ainda, muitos deles são on-premise, eles não escalam. Imagina uma operação, tipo, a UIT tem 500 clientes. Como é que opera cada uma das consoles em um ambiente on-premise dentro do ambiente do cliente? Aí o cliente era invadido e impactava o CIEM que também estava lá, né? Só para aqueles que estão nos ouvindo e escutando, o CIEM é uma tecnologia que correlaciona os diversos eventos
de N tecnologias de segurança que você tem dentro do parque, mostrando para o operador do SOC, né, o cara lá de Blue Team, aonde que está o ataque. Olha, o ataque está aqui e a gente pode iniciar esse processo de resposta aqui. Né? Cada uma dessas tecnologias de segurança geram eventos, chega no mesmo lugar e a gente correlaciona e mostra um incidente só. Então, o nosso CIEM já nasceu na nuvem. Então, ele é Cloud Native, pronto. Essa é uma característica já de CIEM de próxima geração. Ele nasceu pensando em empresas como a UIT para levar esse serviço para o cliente final. Pensando de que forma? Cada ambiente ele é multi-tenant. Cada cliente tem a sua caixinha, mas de um único ponto você consegue gerenciar tudo. Ele já nasceu com IA. Então, ele tem um agente de IA dentro dele que faz várias coisas que sempre é um desafio de um SOC. Exemplo, criação de casos de uso. Você tem um time dentro do SOC que se chama Hunting, e esse time fica o dia inteiro olhando esses eventos e combinando esses eventos. Eventos A mais B mais C é um ataque. Esse processo é um processo que a gente chama de criação de casos de uso. É uma regra que detecta aquele ataque. Então, o nosso CIEM hoje, que é o Arpia, ele já tem um agente que ele faz isso através de IA. Ele consegue comparar A mais B mais C e já sugerir ao seu time de Blue, olha, isso daqui é um provável caso de uso a ser criado. Imagina a quantidade de tecnologias de cibersegurança que existe. Para essa tecnologia enviar um evento e um CIEM qualquer entender, você precisa da tradução desses eventos. Olha, esse evento aqui, um chama IP, IP-address, outro chama IP_ADR, outro IP, por aí vai. Então, você precisa da tradução do evento para dentro da caixa. Qualquer CIEM vai trabalhar assim. E esse processo de tradução se chama passe. O agente de IA já faz isso. Então, Next Generation CIEM já tem essas características. E isso ajuda a UIT a atender os clientes de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. É um principal gap que existe hoje dentro dos SOCs das grandes corporações criação de casos de uso. O cara do Hunt tem que estar lá olhando aquele evento para poder criar e sair do lado de lá. Então, a gente tem essa tecnologia, nós que está ali no proativo, né? O atacante está tentando entrar e a gente vai detectar. Nós temos uma prevenção. Nós conseguimos mapear todas as táticas e técnicas que um atacante usa para invadir uma empresa. Essas táticas elas foram todas mapeadas e a gente inseriu isso dentro de uma tecnologia que a gente chamou ela de RaidStorm. O RaidStorm é uma tecnologia conhecida no mercado como CART. Ele automatiza, ele simula um ataque de um hacker. Então, imagina que a UIT pegou agora uma ameaça, né? Vamos pensar de novo naquele efeito de ecossistema. Uma ameaça no cliente A. E uma ameaça de dia zero. Aí o UIT foi lá e pensou, olha, eu fiz aqui a análise desse malware e entendi que esse malware ele tem esse comportamento. Ela consegue reproduzir esse mesmo comportamento em todos os ambientes dos clientes dela, sem impactar, só para entender se esses clientes estão vulneráveis ou não àquele tipo de ameaça. Isso é o RaidStorm, a gente consegue reproduzir o ataque in natura, né? E temos também uma tecnologia que ela é um pouco mais reativa, que é o Mantis. O Mantis, ele detecta vazamento de dados das empresas. Né? Ele monitora os principais ativos da empresa. Então, a empresa, por exemplo, tem lá um e-commerce. Debaixo desse e-commerce tem os dados dos clientes, tem os servidores. Isso tudo são ativos que sustentam o negócio. A gente monitora esses ativos e detecta em Deep, Dark e Surface se aqueles ativos estão sendo vazados ou não. Dados, credenciais, se estão sendo comercializados, se está sendo criado um phish daquela empresa e os clientes daquela empresa estão caindo naquele phish. Então, a gente detecta isso. Obviamente, o ataque já está em curso, alguma coisa já vazou e etc e tal. E alerta as empresas. No caso, a gente gera essa demanda para a UIT recheia com o seu serviço e oferta isso para o cliente final. Então, veja, nós temos a tecnologia que percorre esses 3 pilares com toda essa camada de serviço da UIT. Através dessas tecnologias, levamos esse serviço para o cliente final. Tudo isso em um efeito ecossistema, retroalimentando isso com todo esse efeito IA, que a gente chama de CIA, né? Que é a nossa inteligência artificial, que conecta isso tudo
em algo que agora o mercado, mais um acrônimo, né, começou a chamar de CTEM, que é de um único ponto você conseguir gerenciar todas essas ameaças em um workflow, né? Já está causando até uma confusão no mercado. CTEM é o quê? É uma tecnologia? Eu vou ter que comprar isso também? Não, CTEM é um framework novo de cibersegurança que conecta essas coisas, não deixam ela de maneira separada. Perfeito. Um dos principais problemas é que quando nós vamos nos clientes, eles têm, no mínimo, 10 ferramentas. 10 fabricantes diferentes. E aí não há empresa que consiga gerenciar 10 consoles diferentes, ou enfim, toda essa parte de segurança. E aí a gente brinca que o pessoal fica colecionando log, né? Mas não toma nenhuma ação nem nada. E aí você tem toda a questão que você está falando, que é você orquestrar aquilo ali e ter realmente conhecimento estratégico em cima do que está acontecendo, unindo essas informações e tomando decisões, sejam elas preventivas ou reativas, porque em algum momento pode acontecer e você tem que agir rápido. Para o cliente que está ali iniciando, né? Que está começando vamos dizer assim, a melhorar a maturidade dele. O SOC ajuda, mas o que você deixaria como assim, a parte... Isso é inegociável, você não pode deixar de ter, ou o que a Safe Labs junto com a UIT entrega que esse cliente não pode deixar de ter, por exemplo? Então, eu acho que assim, na hora que a gente entra com SOC, isso já, se o cliente estiver preparado para esse momento, já muda ele de patamar. Ele começa, tem uns clientes que até brincam, né? A ignorância gera felicidade, né? Então, eu nem sabia que eu tinha um hacker aqui dentro de casa, né? Eu nem sabia que eu tenho um ataque em curso. As pessoas pensam também que um ataque muitas das vezes vai impactar elas, mas às vezes está usando a empresa dela para atacar uma outra empresa. Então, olha, eu estou usando a infraestrutura da empresa A para atacar um banco, né? Para que esse atacante não consiga ser detectado. Então, eu diria que na largada já aumenta muito o nível de maturidade. Então, sim, é essencial ter um SOC se você tiver o nível de maturidade adequado. O que não dá para negociar de forma alguma? A sequência dos investimentos, eu diria. Porque o próximo passo que pode causar uma decepção do cliente é um incidente passar e a gente não detectar. Qual a hipótese disso acontecer? Novamente, segurança é sobre perímetros. Antigamente, as instituições dependiam, né, para acender um novo perímetro, sempre da área de segurança ou da área de tecnologia. Aliás, o que você quer dizer? Sendo prático. Vou levantar um website novo. Vou lá no pessoal da TI para eles levantarem, e o pessoal da TI vai reportar para o pessoal de cyber para analisar aquele site antes de eu colocar em produção, né? Aliás, eu vou para uma feira com minha empresa e eu quero subir uma landing page para capturar meus leads lá durante a feira, mesmo processo, e por aí vai. Tudo que tinha um cabo lá ou um sinal de Wi-Fi dependia da área de tecnologia e da área de segurança para aquilo ficar vivo na empresa. E esse processo, naturalmente, quando você liga uma landing page ou liga um site, perímetro novo. E aí você tinha uma transferência de responsabilidade, isso era mapeado. Hoje em dia não é mais assim. Minha esposa, ela é psicóloga. Vivo muito viajando, a gente comprou umas câmeras lá para casa. As câmeras chegaram, como um bom homem que sou, não instalei câmera nenhuma. E ela ficou me pedindo, instala as câmeras, e eu não instalei. Belo dia, cheguei em casa depois de uma viagem, todas as câmeras instaladas. O que aconteceu aqui? Tirei da caixa, tinha um QR Code, botei na parede, apontei e tá aparecendo aqui. Ela acendeu um perímetro novo dentro da minha casa, na nossa casa, sem eu nem saber, de uma maneira extremamente simples. Tirou da caixinha, colocou lá e ponto final. Senha padrão, provavelmente os chineses recebendo imagem dos meus filhos, da gente, por aí vai, né? Assim acontece nas corporações, a área de marketing acende um perímetro novo todos os dias. O time de desenvolvimento está lá jogando os códigos dentro de um GitHub e por aí vai. O que eu estou falando aqui? É inegociável uma gestão de superfície, uma análise de superfície contínua. E eu tenho certeza que a UIT pode levar isso para o cliente final. Que é o quê? Olha, hoje a gente está monitorando A, B, C. Olha, senhor cliente, apareceu um perímetro D, acabou de aparecer. E não tem nenhuma solução lá.
Se não tem nada lá, eu não sei o que está passando por lá. Assim, eu não sei, não está gerando um evento. Lembra daquele ciclo que a gente conversava aqui? Não está gerando um evento, não está chegando no CIEM, não está chegando em nenhuma tecnologia e provavelmente você vai se decepcionar. Então, a análise de superfície, a gestão de superfície, isso é inegociável. E o reinvestimento em cima dessa superfície também é, né? Então, esse eu diria que é um crucial. Segundo, o bom e velho conhecimento para o usuário final, né? Ele é um elo extremamente importante. Ele gera novas ameaças todos os dias. Um ataque sempre começa pelo elo mais fraco. Então, o usuário final saber que ele não pode clicar em tudo que ele vê é importante. E eu diria mais. Nós sempre pensamos no usuário final, uma recepcionista ou uma área de vendas, né? E por aí vai, ou financeiro da empresa e assim por diante. Mas hoje, a principal ameaça nasce com o time de desenvolvimento. Esse time está muito sozinho, sendo demandado pela área de negócio o tempo inteiro para preciso para ontem, coloque produção agora. E eles ignoram todo esse ciclo do que a gente chama de SEC DevOps, né? De olhar para o desenvolvimento seguro daquela aplicação. Então, precisa atender uma demanda rápida do negócio, desenvolve-se muito rápido e coloca lá na mão da área de negócio que coloque produção. E aí, quem está protegendo esse ambiente não sabe que existe, está lá desprotegido e por lá vai começar o ataque, vai acontecer as movimentações laterais e por aí por diante. Perfeito. Inclusive, o próprio SOC, a gente tem batido muito nessa tecla que a própria... Se você pensar o SOC como um todo, né, ele foi concebido na linha do perímetro mesmo, né, como você comentou. E hoje as empresas estão no digital, né? Então, hoje você tem áreas, por exemplo, a área de marketing demandando soluções e conexão e dados e informações dentro da própria companhia, estratégica da companhia, dentro de um SaaS, por exemplo, de uma aplicação. E o que é mais importante, Rafa, agora eles andam sozinhos. Eles se libertaram. Independente. Eles não precisam ligar para a área de segurança ou a área de infraestrutura e falar assim, eu preciso. Eles acessam um site lá, faz um wizard de qualquer lá, faz um onboard e a aplicação tá viva e pronto. Perfeito. E aí a área de segurança, né, a UIT junto com a Safe Labs, né, os nossos parceiros, nós entregamos o DOC que a gente fala, que é o Digital Operation Center, que é justamente para você entregar toda essa operação de segurança em cima do que a gente considera digital, que não tem uma empresa hoje que não é digital. Né? Todas as empresas utilizam ali pelo menos uma aplicação digital. E um dos pontos que você bateu bastante foi na questão de que o SOC, ele, em si, ele não é uma ferramenta. Muito longe. E isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, porque quando nós vamos nos clientes, os clientes acham. Muitos dos clientes, né, alguns passaram por incidentes, e aí qual que é o problema? Os donos das empresas, os executivos, eles querem resolver rápido. Claro. E o dinheiro nem sempre é a solução, porque não basta você ter dinheiro, porque o SOC, ele precisa de processos, ele precisa de maturidade, ele precisa de uma série de coisas que não é o dinheiro que vai resolver, não é uma coisa que você vai pegar da prateleira e colocar ali dentro e vai funcionar. Você vai ter pessoas por trás, pessoas da sua empresa, existe o que você comentou, né? Casar também as pessoas da empresa junto com o time da UIT para que a gente possa agir juntos. Segurança sem contexto de negócio não é nada. Não é nada. E quem tem um contexto de negócio é o cliente. Perfeito. Ele tem que ser um ator principal nesse movimento nosso de resposta a incidente, né? E é isso mesmo, Rafa. É incrível isso. E isso é uma coisa que a gente tem que tirar. O SOC, ele não é uma ferramenta. Não é. Não é uma ferramenta. Não é. O SOC não é o CIEM do Safe Labs. Não é. O CIEM do Safe Labs sozinho não forma um SOC. Ou o CIEM qualquer de mercado. Ou qualquer outra tecnologia. O SOC precisa, sim, de ferramentas para conceber o serviço, mas você tem uma série de outros componentes que formam isso, né? Frameworks, para você entender. Você vê outra coisa que é interessante, Rafa? Quando o cliente começa a entender o que é o SOC, a arquitetura dele, e aí ele fala assim, habilita todos os casos de uso do CIEM agora. Pega o book inteiro de casos de uso que você tem e aplica agora no meu ambiente. É uma gritaria instantânea, porque começa a gerar um monte de incidente. E a pior coisa que pode acontecer dentro de um SOC é ter um falso positivo. E começa a gerar um monte de falso positivo que você colocou foi muito adequado. Assim, existe a maturidade, pessoal. Você não começa, independente de ser UIT, Safe Labs.
um SOC agora e ele já tá... Você pegar um COBIT lá, ou um NIST da vida, né? Qualquer framework que avalia a maturidade de processo, ele não vai nascer no nível 5, um benchmark para o mercado. Ele tem um período de evolução. Não adianta, né? A gente não tem condição de gerar um filho em um mês, porque simplesmente a gente juntou 9 mulheres. Não tem como, não vai gerar um filho em um mês, porque a gente juntou 9 mulheres. Vai ter um período para alcançar aquele nível de maturidade. Claro que, ao invés de você montar dentro de casa, você está contratando de um provedor de serviço de segurança como a UIT, isso vai acelerar o processo de maturidade, ao invés de você fazer sozinho. E o que você tem visto aí de... Porque a IA, ela tem ajudado, obviamente, né? Ela atrapalha de um certo ponto, porque ela também ajuda o atacante, mas ajuda nós na questão de defesa, prevenção, enfim. Todo o tratamento de dados que a gente tem evoluído. A Selfie Labs tem investido bastante também nessa frente com inteligência artificial, mas eu queria que você desse um panorama, se você quiser falar em termos do que vocês estão fazendo, mas principalmente do contexto de mercado, o que você tem visto e para onde você imagina que essa parte vai caminhar daqui para frente. Legal, isso é bem interessante, Rafa, porque ao longo desse período meu de experiência com resposta a incidente, SOC, etc. e tal, eu vi aparecimento de um monte de tecnologia que era balas de prata e ia resolver todas as coisas e o mundo ia ser um lugar maravilhoso. Você quer ver uma coisa? SOA. Ia ser a solução que ia mudar a vida de um SOC. O SOA, pessoal, é uma tecnologia, né? O SOC, como funciona? Ele detecta uma ameaça, um malware. Esse malware ganha, né? O time de Blue entra, né? De um SOC como a UIT, cria um playbook. Esse playbook é a receita de bolo de como se defender daquele malware. E ali está um passo a passo. O SOA entra como? Pegando aquele playbook e orquestrando ele, automatizando ele, mas de uma maneira bastante estática. Qual foi o desafio, né, desse tipo de tecnologia? Ele é estático. Todos os dias você precisava de muita remodelagem dos playbooks, né? Surgiu uma nova ameaça, ou aquela ameaça mutou, né? Você tinha que ir lá e configurar totalmente de novo os playbooks, o step by step do que tem que ser feito. Atualizou uma tecnologia, atualizei meu Firewall, a integração quebrava e aquilo não funcionava muito bem. O que está acontecendo? O último Hype Cycle do Gartner, né, que é um documento que o Gartner avalia as principais tecnologias de cibersegurança para a SOC, o Gartner disse, né, e aí tem um extenso documento que eu concordo muito com ele, que o SOA ele ficou obsoleto antes dos SOCs conseguirem usar ele, porque não tinha como escalar as operações usando isso. E por que ele ficou obsoleto tão rápido? A gente ainda insistia muito em usar SOA, eu peguei essa curva, mas começou a aparecer os agentes de AI. E esses caras estão, assim, quebrando o uso de SOA, porque eles são dinâmicos. Eles não dependem de configurações padrões. Você tem alguns componentes dentro da IA, por exemplo, um MCP. O MCP mata uma API. O SOA precisava o tempo inteiro de uma API para se conectar no Firewall. Aí você atualizava o Firewall, quebrava a API. Aí você tinha que ir lá e reconfigurar tudo de novo. O MCP é uma API para IA. Você pode atualizar o Firewall, seu XDA, seu EDR, qualquer coisa dentro do seu ambiente. Se tiver um MCP server, a IA vai estar acessando ali. Da mesma forma. Da mesma forma. E ela faz coisas interessantes. Tipo, olha, vai lá e analisa esses logs aqui desse EDR, por exemplo, para mim, e sugere um caso de uso. Ela vai, analisa, sugere um caso de uso e dá um retorno além. Olha, sugiro a criação desse caso de uso aqui, mas você tem uma tecnologia dentro do seu ambiente que está gerando muito falso positivo dentro do EDR. Vai lá e ajusta essa tecnologia. Eu não precisei uma linha adicional para ela entender qual era o meu contexto. Então, esses agentes de AI, eles vão acelerar muito os processos de resposta a incidente e escalabilidade das operações de segurança. Foi pensando nisso que a gente começou a inserir os nossos agentes dentro das nossas tecnologias. Então, a gente criou um agente chamado CIA e ele está presente dentro dessas 3 tecnologias que eu falei para vocês. E ele faz bastante coisa muito sozinho. Criação de casos de uso, como eu falava, mitigação, criação de passe, tudo ele fazendo sozinho. Claro que precisa do ser humano
para analisar. Então, a gente nunca termina. A gente leva um miojo para a mesa do Blue Team e fala, olha, veja, faz sentido para você? Se sim, só é botar 2 minutos no micro-ondas e comer. Só aperta esse botão aqui que esse caso de uso vai estar criado, só aperta esse botão aqui que a mitigação vai acontecer. Então, o uso de IA, de agentes de AI, de assistentes de AI, de machine learning, por exemplo, dentro do nosso Mantis, que é aquela solução que detecta os vazamentos de dados, a gente colocou IA para correlacionar com o impacto financeiro que a organização tem frente àquele vazamento de dados. Então, agora a gente mostra o risco técnico de cibersegurança e lá dentro da console do produto tem uma linguagem para o CFO. Está lá um número lá mostrando para ele, olha, nesse exato momento você tem um risco financeiro em função desses vazamentos de dados. Isso fica mais fácil para o CISO buscar novos orçamentos, entender o ROI dos investimentos de cibersegurança que ele teve dentro da operação. É uma dificuldade, né? Porque hoje o CISO ele tem muita dificuldade de... Primeiro, de aprovar, de conseguir justificar qualquer tipo de investimento na área de cibersegurança. Segundo, é provar depois, mostrar o retorno do investimento. Porque é fácil quando a empresa já teve incidente, porque daí ela já tomou uma paulada ali atrás, ela já sabe o quanto doeu. Perfeito. A questão é que nós estamos no momento de prevenir, de trazer que as empresas invistam antes de acontecer um incidente grande, né? E aí, automaticamente, é você não ter aquela sensação, né? A gente faz muita comparação com o carro, de você contratar o seguro ou não do carro, né? É horrível se você contratar durante 20 anos e não usar nenhuma vez, mas a gente sempre torce por isso. Claro. Mas se o primeiro dia que você precisar e você tiver o seguro ali ou não tiver, você vai agradecer. Então, assim... É aquela sensação que o CISO precisa passar. E quando a gente coloca uma função que a gente liga para área técnica com a área estratégica, a gente está no melhor dos mundos. É sensacional isso. E aí é o que eu tô falando, Rafa. O que a gente fez? Explicou para a nossa IA o que era um ROSE. O ROSE é um framework para você fazer retorno sobre investimento de cibersegurança. Ela aprendeu aquilo. A gente pede para o cliente explicar, né, um BIA. A gente fez um BIA light. Muitas empresas, quase que em totalidade no Brasil, não tem um BIA, né? Que é um Business Impact Analysis. Saber quanto de dinheiro que você perde se aquele ativo estiver indisponível. Uhum. Então, a gente faz um survey inicial com o cliente, porque ele já cadastrou os ativos dele dentro da plataforma. A gente pergunta para ele quanto que é mais importante, menos importante, etc. e tal. E a gente injetou esses 2 dados no nosso agente. Acabou. Agora, quando ele olha um vazamento de credencial, ele já sabe. Por exemplo, se for um vazamento de credencial de uma recepcionista, ele vai custar 2 mil, 3 mil reais mês. Agora a gente já tem cálculos que a própria IA já faz, que se for um vazamento de uma credencial de um CEO, 250 mil reais por mês. Ela mesma mostrou esse cálculo pra gente, aprendendo... Só pelo nível do usando nível o framework, usando os ativos, e ela vai olhando para os vazamentos de dados e vai gerando essas informações e recomendando o cliente. Olha, você deve atacar aqui. Veja, se você investir nisso, o retorno é muito maior em função do que você está perdendo agora, do risco financeiro que você tem agora. Então, voltando àquela questão, Rafa, para mim, isso vai ser nos próximos anos, a gente vai ver muitos agentes de IA aparecendo com funções específicas nichadas dentro do SOC, para ajudar as operações, né, de serviços de SOC a escalar muito rápido, a responder muito rápido, né? Então, isso vai ser um diferencial também quando o cliente for buscar, vou buscar um serviço de SOC. Será que esse provedor usa IA para me defender? Porque o atacante já está usando. Exatamente. Então, isso também vai ser um diferencial. Hoje vai se tornar ainda maior na medida que o tempo passa. E uma das coisas que as pessoas me perguntam é, você acha que a inteligência artificial na mão do hacker, ela vai ser mais danosa do que o potencial da empresa que está investindo na mesma velocidade de inteligência artificial de proteção, né? Então, você fazer um comparativo, se o risco vai ser maior ou menor, se a gente vai conseguir prevenir mais do que antes e tal. Na sua opinião, você acha que a gente vai conseguir prevenir mais ou o risco vai ser maior ou não vai mudar muita coisa? Rafa, veja que é interessante essa pergunta. A gente volta lá no começo da nossa conversa sobre... Qual o diferencial que um SOC pode ter no momento de uma contratação? O cliente vindo contratando a gente.
todo aparecimento de tecnologia, ela tem o uso dual, né? O dual, para o bem e para o mal. Quem vai conseguir? Será que esse aqui vai conseguir atacar mais e esse aqui defender menos? Ou esse daqui que está usando o IA defender mais e esse daqui atacar menos? Tudo vai depender da base de aprendizado. Então, se nós, juntos, UIT e Safe Labs, tivermos uma base de inteligência de ameaça robusta, o nosso LLM, o nosso agente de AI, ele com certeza vai ser muito mais potente do que um hacker aqui do lado de lá. Agora imagina o contrário. Esses caras aqui têm muita base também de ataque, né? De vulnerabilidade, por aí vai. E você é um provedor de serviço que tem pouca base de inteligência de ameaça. O que essa LLM vai aprender, né? A gente tem uma característica lá, quando você começa a desenvolver agentes de AI, é você deixar ela mais quente ou ela mais fria. Uhum. Mais quente, ela sai buscando informação pelo mundo inteiro e a chance dela delirar é altíssima. Mais fria eu tenho uma base super legal, muito bem organizada e você pode beber dessa fonte que você vai ficar muito segura boa. Ali, né? Muito segura. Então, eu te diria o seguinte... Se esse provedor de serviço, né, ou esse fabricante juntos tiver uma base de inteligência muito boa, nós vamos ter um agente de AI que responde de igual ou maior do que um atacante. Agora, não adianta simplesmente você comprar um agente de AI ou desenvolver algo dentro de casa com uma base que é nada. Então, novamente, você tem um núcleo que quanto de inteligência de ameaça essa empresa conhece para poder me defender. Porque, baseado nisso, ela pode ensinar o próximo agente a ser mais rápido, mais ágil, ter respostas mais eficientes. Perfeito. Voltamos na era dos dados novamente. Então, se você tem inteligência artificial e não treina com dados íntegros ali confiáveis, automaticamente a IA ela é só ali uma pessoa que tá só no coadjuvante, não tá atuando na frente de tudo, né? Eu penso a mesma coisa. Eu acho que vira uma burrice artificial, né? Perfeito, uma boa definição. Eu acredito sim que nós vamos ter muito mais benefícios em termos de prevenção do que a própria atacante. Eu acho que a discussão não é nem se vai ser mais atacado ou menos atacado, ou a gente vai conseguir prevenir mais. Eu acho que, assim, é uma coisa que é muito o que você falou, a questão de conhecimento. A partir do momento que você tem uma empresa que trabalha a base de conhecimento, experiência, tá sempre antenada, colocando coisas novas, evoluindo e tal, porque a IA, a sacada é a velocidade. Exato. Então, ela te dá velocidade e você tem que correr junto, você tem que estar... Você tem que estar na frente de tudo que tá acontecendo. Porque o atacante, é o que você falou, o atacante vai estar ali atacando com coisas novas, né? E Sim. métodos novos e vai estar com uma ferramenta muito boa na mão. Mas da mesma forma, nós vamos estar ali na prevenção, né? Então, eu acredito que vai ser muito mais benefício do que próprio malefício. Um outro ponto também que me questionam, né, acho que é a questão da automação. Eu até fui num evento, não foi nem esse ano, foi o ano passado, acho que foi ano passado, começo do ano passado. E aí eu não conhecia essa pessoa, ele é responsável por uma empresa de logística. Legal. E ele tava vendo essa questão de colocar SOC na empresa, ele falou, cara, SOC é muito caro. Eu tava fazendo a cotação, ele me falou o valor lá, mas é tantos por mês, não sei o quê. Cara, é inviável. Eu achei uma solução... E aí ele até me falou o nome da solução e me falou super bem e tal. No final eu fui ver, era uma ferramenta. E ela era toda automatizada, né? E aí eu falei assim, cara, a gente vai ter que conversar com esse cliente. Até falei com os meninos lá, falei, a gente vai ter que conversar com esse cliente hoje, porque... Assim, a ferramenta em si, ela pode ter inteligência artificial, ela pode ter uma série de coisas. Se você não tiver processo, se você não tiver as pessoas... Precisa do fator humano sempre. Assim, não tem como, não vai resolver o seu problema. E o preço aí é relativo. É o que percepção de valor, né? Até ter um incidente, igual você estava falando. Exatamente. Se você tiver um incidente, o executivo, né, o dono da empresa, o board ali, os investidores... Será que eles vão estar... Eles estão sabendo do impacto que vai ter ali? Você acredita... Assim, aí vou trazer para outro lado também. Eu acredito muito que algumas operações dentro do próprio SOC, e a UIT tem investido bastante nisso, na questão de colocar a inteligência artificial dentro da operação, tudo. Você acredita que em algum momento nós vamos ter um processo mais automático? Ou isso é uma evolução que vai ter, né? Uma percepção, a minha percepção, Rafa, assim, certamente com o aparecimento da... A gente tinha no passado muita orquestração e pouca automação. A bem da verdade é isso, entendeu? E tem uma diferença
brutal nisso, que é uma coisa é ter uma automação fim a fim, não ter uma atividade humana e o robô resolver, mesmo que seja um robô estático, né? Mas o que eu mais via era uma orquestração, nada mais era do que torear o analista de resposta a incidente dentro do SOC para ele não fugir daquele quadradinho que você queria que ele seguisse para poder responder o incidente. Isso nada mais é do que colocar ele num step by step, né? Então a gente tinha muito disso. Agora eu acho que com o aparecimento mesmo das IAs, esse nível de automação vai ser muito mais escalável, muito mais inteligente. O que eu acredito que nunca vai desaparecer, o fator humano, ele é primordial nesse processo, né? A percepção de como que o cliente está lidando com isso, o contexto de negócio do cliente, quanto que aquilo é relevante para ele ou não, né? O sentimento que o cliente tem sobre aquilo, né? Então, isso não vai desaparecer, na minha opinião. Mesmo que a gente chegue num período das teorias de IA, né, que vai chegar ali na singularidade, etc. e tal, mesmo ali, eu acredito que ainda vamos precisar do fator humano. Claro que os fronts iniciais de qualquer SOC, o N1, o N2, é bem provável que isso a gente observe desaparecimento, porque muitas dessas atividades, elas são hoje processos, né? Processos de binários, sim e não, sim e não, sim e não. E isso a IA consegue tirar da frente muitíssimo rápido. O N2 de igual forma. Agora o 3, que é você olhar para o incidente, saber lidar com ele, entender a dinâmica dele, as hipóteses que existem para resolver isso. Aliás, vou aproveitar a oportunidade, depois eu deixo aí, envio para você um e-book que eu criei sobre o que fazer durante um ataque e antes de um ataque. Quem for ler vai ver a complexidade. Isso não é algo tão trivial. Existe uma complexidade absurda e o fator humano é primordial em entender esses diversos fatores. Então, IA mais ser humano, ok, eu acredito muito nisso, né? Agora, olha, vai desaparecer todo mundo, vai ter uma IA lá que vai resolver tudo. Vai resolver todos os meus problemas. Esquece, isso não vai acontecer, mesmo porque as nossas bases de dados hoje, elas são muito separadas. O Brasil ainda o mundo, de uma maneira geral, ainda não tem uma cultura de compartilhamento de informação, né, de dados entre si. Então, isso praticamente inviabiliza algo que seja uma bala de prata que resolveria todos os nossos problemas. Muito longe disso. Muito bacana. Bom, vamos chegando na parte final do nosso episódio. Acho que teve muito insight aqui. Eu vi que a Tami, que nos acompanha aqui do marketing, já foi fazendo várias anotações ali, né? Foi bem bacana. Eu agradeço também a presença. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos clientes, né? O futuro clientes que também vão assistir esse episódio daqui para frente, né? No YouTube, no Spotify, que possa estar levando essa mensagem do Lierte. Legal. Primeiro, Rafa, obrigado pelo convite. Esperamos voltar em outras oportunidades. Vamos cada dia mais acelerar essa parceria, porque a gente entende que UIT mais Safe Labs é o conjunto, né? A forma, todos esses componentes necessários para o serviço. E a mensagem final eu queria deixar impossível a gente proteger algo que a gente não conhece. Então, conheça a sua operação. Né? A ignorância gera felicidade, mas é importante a gente abrir as nossas caixinhas de Pandora antes que o atacante chegue, tá bom? Então, nós estamos aqui disponíveis para ajudar vocês nessa parceria UIT Safe Labs. Perfeito. Bom, se você ainda tem um SOC que somente monitora ou que não é funcional, entre em contato conosco, nos acompanhe por aqui. Se você não segue o canal da UIT, seja no YouTube, no Spotify, nas redes sociais, procure se inscrever, se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder e esteja antenado que sempre vai ter um episódio com muita coisa boa. Esse foi mais um episódio do UIT Talks, onde a tecnologia encontra a vulnerabilidade humana e transforma em estratégia, e nos vemos no próximo episódio.